Beleza, rapaziada, tudo que eu posso falar sobre esse capítulo é que ele tá absurdamente insano. O Saitama conseguiu voltar no tempo, e talvez a gente tenha visto um dos espirros mais poderosos de todos os animes. Entretanto, o mais importante é a possível morte de Garou. Se você tá curioso e quer compreender tudo que tá rolando aqui, é importante que você fique até o final do vídeo. Mas enfim, eu me chamo Marcelo, seja bem-vindo ao canal. E bora começar com essa linda imagem que o Murata nos disponibilizou, desses punhos se chocando. Olhando de relance até parece ser algo relacionado à rivalidade, no entanto, eu acredito que isso possa ter uma mensagem muito mais profunda, uma parceria temporária entre o bem e o mal. Mas enfim, o capítulo já começa na pura porradaria. Vendo que não estava próximo o suficiente para meter um socão na fuça de Saitama, o Garou criou um portal e assim teletransportou o seu braço. Entretanto, o Saitama conseguiu se esquivar e atacou o Garou através do mesmo portal. Basicamente, o Saitama foi tão rápido que ele conseguiu se esquivar e contra-atacar quase que no mesmo tempo. Aproveitando o impulso, o Garou cria mais um portal, só que dessa vez para trás de Saitama. Enquanto que o Saitama desferia um soco em sua barriga, ele desferia um chute na sua careca. Entretanto, como de esperado, o soco do Saitama foi mais efetivo. Basicamente, ele nem saiu do lugar, enquanto que o Garou foi jogado aos ares. E novamente ele entra no portal e tenta pegar o Saitama desprevenido. Entretanto, quem realmente é pego desprevenido é o próprio Garou. O Saitama acaba decidindo pular de pedra em pedra novamente para pegar um impulso, e quando ele finalmente conseguiu estabelecer uma base e um alcance para um impacto, ele saltou explodindo tudo que estava atrás dele. E o mais interessante é que o Saitama contra-atacou o Garou com o próprio golpe do Garou. Em outras palavras, aquele golpe de quebra-tábua. Só que dessa vez em uma escala de poder sem precedentes. Ele acabou sendo tão rápido que nem mesmo o Garou conseguiu ter uma reação. Ao ser recebido com esse ataque extremamente poderoso, o Garou fica espantado, pois o Saitama havia conseguido copiar o mesmo golpe que ele havia utilizado outras vezes, e desta vez com muita eficácia. Com um ar de deboche, o Saitama acaba perguntando ao Garou o que aconteceu. Momentos atrás ele não estava conseguindo lutar de igual contra ele, copiando as suas habilidades e técnicas. Bora, Lynx, tenta me copiar. O Garou se vê completamente intrigado com essa situação, pois era para eles estarem com o mesmo nível de poder, já que além de copiar técnicas, ele também consegue copiar o seu poder. Porém, ao desenrolar da batalha, parece que a mão do Saitama está cada vez mais pesada, e os seus golpes estão começando a causar danos severos ao seu corpo. Enquanto recebia uma enxurrada de golpes do Saitama, o Garou tenta contra-atacá-lo com um golpe na boca do estômago, entretanto não faz nenhum efeito. O Saitama literalmente está se parecendo com uma montanha, ele nem se mexe do lugar. A única pessoa que está sangrando nessa luta é de fato o Garou. O Garou se sente como se estivesse se distanciando do Saitama. Apesar de estar copiando o seu poder e as suas habilidades, parece que o Saitama sempre está um passo à frente dele. E isso acaba levantando uma curiosidade bastante interessante. Em um dos audiobooks de One Punch Man, o Genos decidiu fazer uma simulação com o Saitama. Basicamente, ele colocou o Saitama em uma simulação, como se fosse um joguinho virtual. E neste jogo virtual, o Genos colocou o Saitama para lutar contra o Saitama de um dia antes. E por incrível que pareça, o Saitama do presente, de um dia depois, conseguiu vencer ele mesmo. Ou seja, em outras palavras, a cada dia o Saitama está se fortalecendo. O seu de ontem não pode vencer o seu de hoje. E na sua luta contra o Garou, parece que essa evolução de poder foi acelerado até o limite. O Garou fica incrédulo com essa situação, ele basicamente não acredita no que está vendo. E aqui nesta página temos a representação do porquê o Garou estar tão distante do Saitama. E se lembre bem do que eu disse sobre o audiobook de One Punch Man. Quando o Garou copia o poder do Saitama, não demora muito tempo para que o poder do Saitama cresça novamente. O Saitama de alguns segundos atrás perderia para o Saitama do presente. E a gente está falando em questão de segundos e não de dias. E isso é simplesmente absurdo, pois na sua luta contra o Garou ele está evoluindo em um ritmo muito acelerado. O Saitama nunca esteve tão forte como está hoje. E ele continua dizendo que o seu crescimento é sem igual e que ninguém pode se igualar à sua força. O seu crescimento exponencial está crescendo acentuadamente, e ele diz que uma boa parte da sua força se deve à sua excitação emocional. Ele nunca havia sentido uma emoção tão forte como essa há tempos.
Enfim, enquanto a batalha tava rolando, o Saitama reclama que está sem roupa e que também ele tá sentindo um pouquinho de frio. E aqui a gente já pode notar que a batalha contra o Garou se tornou mais uma batalha monótona, sem ação. Ao perceber que o Saitama estava completamente distraído, o Garou não perde tempo e tenta atacá-lo com seu soco de fissão nuclear. No entanto, é bloqueado facilmente. O Saitama tá tão forte agora que basicamente os ataques do Garou não representam quase nenhum perigo. O Saitama se prepara para espirrar, enquanto que ao mesmo tempo as legendas nos diz ninguém pode medir o alcance da força de Saitama. Percebendo o perigo, o Garou esquiva sua cabeça para o lado, evitando ser massacrado pelo super espirro do Saitama. E para vocês terem uma noção da força do Saitama, com apenas um espirro, ele arrasou a lua de Júpiter e também o próprio planeta. O seu espirro foi tão poderoso que basicamente expulsou os gases do próprio planeta. E sinceramente, até o momento eu acho que esse espirro foi um dos maiores feitos de força do Saitama. Porque simplesmente é um bagulho absurdo de imaginar que um espirro do Saitama conseguiu devastar o planeta de Júpiter por inteiro. E ao ver o poder de destruição do nosso careca pelado... Tu achou que eu ia falar careca de capa? Achou errado. O Garou, ao presenciar a majestosa força de Saitama, fica completamente cagado. Eu tenho certeza que naquela hora nenhum Wi-Fi passou. Devido à força do espirro, os dois são jogados para longe. E por agora estarem sujeitos a uma visão mais ampla do espaço, o Garou acaba conseguindo avistar o Sol, e logo em sequência o planeta Terra. E o mais interessante é que se olharmos a parte oculta da Lua, a gente pode ver que tem um buraco ali atrás, nos lembrando diretamente da coluna vertebral do God, que a gente viu no capítulo anterior. Como forma de distração para tentar fugir para o planeta Terra e abandonar o Saitama no espaço, ele acabou utilizando um soco como uma forma de distração. Aproveitando o momento, o Garou cria um portal, e ao perceber que ele conseguiu retornar ao planeta Terra, ele fica tão feliz que até parece eu quando vou comer estrogonofe. Mas como a gente sabe, tudo que é bom dura pouco. O Saitama foi rápido o suficiente para passar pelo portal do Garou sem ao menos ele ter percebido. E como ele conseguiu alcançar o Garou, ele acabou utilizando seu próprio peido, já que o vácuo do espaço deixou ele com frio e consequentemente fez ele ficar com dor de barriga. E se nesse momento o Garou era ateu, eu tenho certeza que ele deixou de ser. Bem, se eu visse um careca pelado correndo atrás de mim, eu também ia ficar com medo. Principalmente um careca armado. O cara tá achando que o espaço sideral é o quê? Rio de Janeiro pra ficar andando com essa pistola? Enfim, após o Saitama ter transformado o Garou em crente, ele acaba falando que a sua técnica de portais é bastante conveniente. E logo em seguida mete um socão na cara do Garou, o levando então até o planeta Terra. Ao finalmente conseguir fazer contato com o solo, o Saitama diz que eles voltaram para o mesmo lugar que a luta deles se originou. E o Garou, completamente humilhado e derrotado, se pergunta: o que tem de errado? Por que você não me mata? O Saitama resumidamente diz que esse tipo de ação não se adequada a ele, e o principal motivo dele ainda estar vivo se deve à promessa que ele fez ao Tareu de não matá-lo. E ao olharmos o semblante de Garou, a gente pode ver que o seu orgulho está completamente destruído. Embora ele tenha recebido os poderes de God e tenha se esforçado muito para ser o que ele é hoje, ele ainda se vê completamente vazio. E é isso que a sua expressão reflete. Ao olhar pro lado, o Garou acaba se assustando quando vê o Tareu morto ali no chão. O cara tava parado que nem peixe. E em sequência sai correndo disparado na sua direção. Bem, era pra ser a sua direção. E se não fosse o Saitama, o Garou ia estar correndo pro lado errado. E o mangá acaba fazendo aquela típica cena clichê, onde que o carinha emocionado que tá correndo acaba tropicando em uma pedra. E isso meio que acaba sendo bastante irônico. Um cara que literalmente tem poderes cósmicos cair por causa de uma pedrinha. O Garou acaba ficando bem deprê da vida e diz que esse é um futuro muito sombrio. Enquanto o Garou fazia o seu drama, o Saitama diz que o Garou está estranho desde quando ele caiu do céu e o pergunta se tinha acontecido alguma coisa com ele. O Garou responde afirmando a sua pergunta. Sim, aconteceu alguma coisa com ele. No entanto, o verdadeiro culpado é o seu coração mole. Enquanto se afogava em lágrimas, ele continua dizendo que enquanto ele não puder derrotar o Saitama, ele não pode se tornar o verdadeiro mal absoluto, aquilo que há tudo de ruim. E ele ainda continua reclamando que o pior de toda essa situação é que foi um herói que o derrotou, algo que ele sempre desprezou desde quando era criança. O herói vencer o vilão. E se ao menos o Saitama tivesse matado o Garou, ele teria morrido como uma distorção da justiça, permanecendo então como um mal absoluto para sempre. O Garou diz que a verdadeira intenção dele era de querer mudar o mundo, transformá-lo em um lugar melhor de acordo com a sua perspectiva distorcida.
Entretanto, uma das poucas pessoas que realmente ficou ao seu lado agora se encontra em uma situação extremamente perigosa. O Saitama faz uma pergunta direta, perguntando se ele realmente quer salvá-lo, pois ele pensa que o menino era apenas um ponto de apoio para o Garou. Ao dizer tais palavras, o Garou olha para o Saitama e tira a conclusão de que o Saitama também perdeu uma pessoa importante. O Saitama aparenta não estar guardando tanto rancor como há momentos atrás. O Saitama lhe pergunta: "O que você pretende fazer agora?" O Garou senta no chão aborrecido e diz ter um pedido. Enquanto se comunicavam e trocavam ideias, o Saitama diz as seguintes palavras: "Peraí, copiar o quê? Você quer que eu copie os seus movimentos?" O Garou admite que o seu orgulho não foi capaz de alcançar força inabalável de Saitama no fim das contas, e ele reforça o seu argumento de que o Saitama deve copiar as suas técnicas, para que então possa dominar o seu punho supremo que nem mesmo ele conseguiu dominar, após ter roubado os poderes de God. O Saitama no momento demonstrou muito desinteresse, pois ele realmente não via nada de interessante nas habilidades do Garou. Em uma troca de olhares, o Saitama sentiu a firmeza no olhar de Garou e percebeu que ele estava falando sério, mas no fim das contas o Saitama acaba decidindo tentar copiar o Garou, da mesma forma que ele acabou fazendo na sua luta quando copiou uma das suas técnicas de combate. Os mesmos movimentos que Garou produzia, o Saitama reproduzia. O mal absoluto tem fé de que o Saitama consegue roubar os poderes de God sem ao menos pedir e sem tocar a sua mão, e no mesmo momento a voz de God começou a ecoar, pedir para que o Garou calasse a boca e não desobedecesse às suas ordens. Os mesmos poderes que ele havia concebido, agora ele retirava, e aos poucos o Garou estava se petrificando. A poeira acaba voando no rosto do Saitama, o que acaba fazendo ele se desconcentrar. Mas logo o Garou acaba chamando a sua atenção e pedindo para que ele se concentrasse. Esse momento é crucial e o Saitama não pode vacilar. O Saitama enfim começa a levar a situação a sério, e ambos começaram a imaginar universos dentro de seus corpos. Eles estavam se conectando. Apesar de estarem sincronizados com movimentos físicos, eles também estavam sincronizados com a mente. E aqui podemos ver uma visão atômica. As partículas, células, átomos de Garou começaram a trabalhar na posição oposta. E assim todo o sistema de Garou começou a trabalhar em um movimento reverso. E como o Saitama também estava copiando o Garou, logo as suas células, átomos, tudo começou a trabalhar em direção oposta. E finalmente eles conseguiram fazer tal conexão. Enquanto que ao mesmo tempo o mundo se distorcia, Garou pedia para que o Saitama acabasse com God. Ele é o único que pode vencê-lo, enquanto que aos poucos o Saitama era jogado em uma dimensão totalmente distorcida do tempo. O Garou, que estava quase sendo petrificado, grita: "O que você tem que derrotar é aquele futuro miserável." E ao dizer tais palavras, o seu poder enfim foi confiscado e Garou encontrou a morte. E eu admito que essa cena me lembrou bastante a morte do Vegeta, quando ele decidiu se sacrificar na sua luta contra o Majin Buu. Entretanto, graças aos esforços de Garou, o Saitama começou a voltar no tempo. Enquanto passava em um túnel temporal, o Saitama via as memórias de Garou, desde a sua luta até o momento em que o Garou se proclamou ser o mal absoluto, o monstro nível Deus. Antes de enfim voltar no tempo, o Saitama admite que as artes marciais do Garou são incríveis. Apesar do Garou ter matado o Genos naquela linha do tempo, ele se sente bastante prestigiado com esse último ato de bondade do Garou. Ao achar a memória correta de Garou, o Saitama tenta penetrá-la dando um soco em sua direção. Ao escolher aquele momento da história, voltamos para o momento em que o Garou estava diante dos heróis da classe S. Bem, momentos antes do Blast chegar e acontecer toda aquela confusão, enquanto ele olhava para o céu agradecendo pelo incrível poder que ele recebeu, instantaneamente ele é recebido com um soco do Saitama direto na fuça. Bem, recapitulando tudo o que aconteceu até o momento, o Garou do futuro basicamente deu a sua vida para que o Saitama voltasse no passado e corrigisse as suas cagadas, assim o impedindo de que aquele futuro sombrio acontecesse. E como Saitama conseguiu um poder incrível enquanto lutava na lua de Júpiter contra o Garou, a sua máscara cósmica foi totalmente destruída. E logo em sequência, o seu poder começou a vazar. Enquanto o careca pelado socava o Garou cósmico, todos os heróis ficaram surpresos com aquela ação. Principalmente uma pessoa em especial, o Genos. Após receber um soco poderoso do Saitama, uma luz muito poderosa começa a ser emanada da face de Garou.
Enquanto isso, o Saitama do passado e o Saitama do presente basicamente se fundiram. Eles foram puxados de encontro um para o outro e se tornaram um. E o mais engraçado é que o Saitama se assusta quando percebe que o Bingolingo tá de fora. E o Genos, com o intuito de cumprimentar o seu professor, o seu mestre, acaba atingindo o Saitama da mesma forma que ele atingiu o Garou, só que dessa vez foi sem querer. E ao recobrar sua compostura, o Saitama fica surpreso ao perceber que o Genos está vivo. Ele realmente conseguiu voltar no tempo e impedir a sua morte. Bem, eu não gosto de falar isso, mas eu acredito que o mangá pode estar perto da sua reta final, pois devido às palavras de Garou, parece que o confronto de Saitama contra God está mais perto do que imaginávamos. Mas enfim, se você assistiu o vídeo até aqui, agora me diga o que você achou desse capítulo. Eu sinceramente senti muita pena do Garou. Eu fiquei muito mal por ele ter morrido naquela linha do tempo. E é claro, né, rapaziada, pra dar aquela moralzinha, não se esqueça de se inscrever e também de meter um soco sério nesse botão do like. Eu sou o Marcelo, muito obrigado por ficar até aqui e até o próximo vídeo. Tchau!